no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Só para lembrar, esse fim de semana agora tem conferência aqui na igreja, então, se você puder, venha. A Set Fire, Marcelo aí, vai estar todo vapor, quinta, sexta e sábado, tá bom? Domingo é celebração normal, e nesse fim de semana também, vai estar eu, meu pai, uma turma, lá em Ubá, na nossa comunidade, para a gente poder estar celebrando os 3 anos da comunidade Rafá, lá em Minas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Estaremos lá, para a honra e glória do Senhor, também no fim de semana, né? Lá é sexta e sábado também. E domingo, lá tem domingo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso de número 14. Vamos começar no 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fala comigo, igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Feche os olhos. Pai, obrigado por esse tempo, por cada um que está aqui na nossa primeira celebração da noite. Deus, nós já adoramos o Teu nome e nós queremos ouvir a Tua voz. Então eu te peço, prega para nós, Espírito Santo, que nós possamos mais uma vez ser tocados pelo poder da Tua palavra, em o nome de Jesus. Irmãos, Jesus aqui, esse texto é conhecido. Eu quero falar um pouco hoje sobre o poder da igreja. Sobre o quê? Jesus, ele começa a dizer aqui para os discípulos, só para a gente entrar no texto, para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus. Então os discípulos ali no primeiro momento não entendem. Você vai entender por que eu estou falando isso. Eles ficam achando que Jesus tinha falado isso porque eles não tinham levado pão. E aí Jesus mostra para eles: não, peraí, sou eu que multiplico o pão, você acha que eu estou preocupado com o pão? E aí eles começaram a entender que Jesus estava falando para ter cuidado com as doutrinas e os ensinamentos dos fariseus. Então Jesus, dentro disso, ele sai daquele ambiente que ele estava e ele vai para Cesareia de Filipe. E ali em Cesareia, ele senta em uma roda e ele pergunta para os seus discípulos. Ele faz 2 perguntas. A primeira, ele pergunta: quem que os outros, as outras pessoas, estão dizendo que eu sou? Quem os outros dizem que eu sou? E os discípulos responderam no verso 14: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, e ainda outros, Jeremias, outros ainda estão dizendo que você é um dos profetas. Quando Jesus ouve esses relatos, ele percebe uma coisa: as pessoas não sabem quem eu sou, as pessoas não têm uma noção da minha missão, do propósito que ele tinha. Só que a primeira pergunta ele faz para fora: quem a galera está dizendo que eu sou? Mas a segunda pergunta ele traz para dentro. Ele fala: e vocês que estão andando comigo, vocês que estão recebendo os meus ensinamentos, quem vocês dizem que eu sou? Quando Jesus ele faz essa pergunta, eu imagino um pequeno silêncio. Por quê? Porque nós estamos falando de homens aqui que nem sempre entendiam aquilo que Jesus falava. Você vê que Jesus falou dos fermentos dos fariseus. Eles estavam achando que Jesus estava jogando piada, porque eles esqueceram de levar pão. Você pode ver que quando eles estão no barco com Jesus, vem a tempestade, Jesus está dormindo, eles acordam Jesus acalma o vento, acalma o mar, e eles perguntam: mas peraí, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você vai ver que na caminhada eles vão aprendendo e entendendo quem Jesus era, mas tudo isso fazia parte do ensinamento do discipulado de Jesus. Então quando Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou?
Eu imagino esse pequeno silêncio, mas Pedro, impelido por uma revelação do céu, respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ele ouviu isso, ele disse: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro recebeu uma revelação de quem Jesus era. Quando Pedro diz para Jesus: Tu és o Cristo, ele não estava se referindo ao sobrenome de Jesus. Jesus Cristo da Silva, não. Cristo não é o sobrenome, é a função, é o propósito, é o chamado de Jesus. Jesus, ele é o Cristo, que significa ungido, ou aquele que é ungido, consagrado. Então, quando Pedro, revelado pelo céu, presta atenção, quando ele diz para Jesus: Tu és o Cristo, ele estava dizendo: Tu és o ungido, Tu és o enviado, Tu és o Cordeiro, Filho do Deus vivo, Tu és o cumprimento das promessas, Tu és aquele que os profetas revelaram, você é aquele que veio morrer, mas ao terceiro dia irá ressuscitar. Tu és o Cristo, ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Então é uma revelação, porque para nós é simples, a gente já está contextualizado, a gente já sabe que ele é o Cristo, mas aqui é uma revelação poderosa, é uma revelação de impacto. Você vê que nem as pessoas sabiam, nem os discípulos sabiam quem Jesus era, mas o céu através de Pedro revelou: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quando Jesus ouve essa revelação poderosa e verdadeira de quem ele era, ele diz para Pedro: E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, irmãos, ela não começa aqui nesse texto. Se você fizer doulos, você vai aprender sobre isso. Ela não começa aqui. Esse texto é a primeira vez que a igreja é falada, que o nome igreja é referenciado aqui. Então Jesus ele fala sobre igreja nesse texto pela primeira vez. Existem algumas vertentes teológicas que acreditam que a igreja começou aqui, mas não começou. A igreja começa eficazmente em Atos 2, ali começa a igreja de Cristo. Mas aqui é a primeira vez que Jesus se refere a esse nome, e falando como ela seria e onde ela seria edificada. Jesus disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu preciso trazer esse conteúdo, eu não sei se vai dar tempo, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente precisa entender é: que pedra é essa? Porque existe uma confusão em entender que pedra é essa onde a igreja é edificada. Quem está comigo aqui? Então vamos lá, existem algumas vertentes. A primeira é que Pedro é a pedra, a segunda é que Jesus é a pedra, a terceira é que a pedra é a revelação de quem Jesus é, a quarta é que a pedra é somente a revelação. Então eu quero trazer entendimento sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa perceber, e eu estou falando sobre o poder da igreja, é que a pedra é Cristo, e isso não tem como negar. 1 Pedro capítulo 2, verso 6 vai dizer: Pois assim é dito na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra, está falando de Cristo, é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Pedro está dizendo que Cristo é a pedra angular, que Deus colocou Cristo como pedra angular, escolhida e preciosa. Então, para os que não creem, ele diz que essa pedra que os construtores rejeitaram se tornou a angular. E o que é uma pedra angular? Pedra angular é uma pedra fundamental para as construções daquela época. Era uma pedra que pegava de esquina. Tem aqui a quina, eu já falei sobre essa pedra aqui. Ela pegava de esquina assim, ela encaixava, eu podia ter um desenho, né? Ela encaixava e toda a construção era baseada a partir da pedra angular. Então, para você ter uma construção perfeita, sólida, estabilizada, confiável, você precisava de uma pedra angular. Hoje as construções, né, eu acredito que tem alguma coisa diferente, porém, essa pedra, ela era a pedra fundamental, tudo era construído a partir dessa pedra, e sobre essa
pedra. Então, a pedra angular, ela alinhava toda a construção. Então, quando Pedro diz que Jesus é a pedra angular, ele está dizendo que tudo começa nele e a partir dele. Então, ele é o fundamento, a parte principal, fundamental. Sem ele não existe construção plena, e tudo que é construído fora dele se torna uma construção fraca e infundada. Então, é claro que se Pedro está dizendo que Jesus é a pedra angular e tudo é construído nele e a partir dele, obviamente, a igreja também é construída em Jesus e a partir de Jesus. Então, a pedra que edifica a igreja é o próprio Cristo. Quem está comigo? Vamos lá. Efésios 2,19, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus. Olha só que maravilha! Então Paulo está dizendo que Jesus é a pedra angular. Esses textos deixam claro, eu poderia citar outros, mas não vou ter tempo, que Cristo é a pedra angular. Mas quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus diz para ele, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Fica parecendo, tu és Pedro, sobre essa pedra, por isso que tem uma confusão, mas vamos lá. Ele está dizendo, Jesus está dizendo para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa revelação do céu que veio para você, de quem eu sou, é aí que eu vou edificar a minha igreja. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção, sem revelação não há edificação. Fala comigo, sem revelação não há edificação. Jesus, ele sempre foi o Senhor. Só que João vai dizer na sua primeira, no Evangelho, capítulo 1, que ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O que é isso? Deus sempre foi desde o princípio, mas nós sabemos que ele é, porque um dia os profetas falaram, revelaram sobre ele, os apóstolos revelaram ele, o próprio Jesus veio até nós, se revelou como Filho unigênito do Pai, e nos deu a sua palavra de Gênesis a Apocalipse, nos trazendo revelações sobre quem o Senhor é. Nós somos edificados nele, porque ele se revelou a nós. Está comigo aqui? Porque sem revelação não há edificação. Então é preciso, era como se Cristo estivesse dizendo, Pedro, eu sou a pedra, e a revelação que você tem sobre quem eu sou, edifica a igreja em mim mesmo, porque não adianta você vir no culto, você está 6 horas, 8 horas, quinta-feira, está cantando, mas se você não sabe quem Cristo é, você só está num clubezinho. Se você não sabe quem Cristo é, você só está num lugar legal, mas se você sabe quem Cristo é, você está edificado nele, firmado nele, fundamentado nele, e nada te para, porque a igreja precisa estar edificada em Deus. Mas se a igreja não conhece Cristo, não tem edificação, porque não se edifica nada onde você não conhece, meu irmão. Mas entenda uma coisa, revelação de quem Cristo é, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e é sobre ele que eu e você, igreja do Senhor lavada e remida, estamos edificados. Aleluia. E o interessante é que quando Jesus diz para Pedro, e tu és Pedro, Pedro significa fragmento de pedra, ou pedaços de pedra, ou pedrinhas. Interessante porque ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele estava apontando para ele, essa pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Mas por que é interessante que ele diz que tu és Pedro? Porque era como se Jesus estivesse dizendo, Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele falou, e tu és Pedro. Sabe o que significa isso? Quem tem a revelação de quem eu sou, se torna parte de mim.
Porque entenda uma coisa, eu sou a pedra, Jesus estava dizendo, e estava apontando para Pedro dizendo, e você é uma pedrinha. Sabe por quê? Quem tem revelação de quem Cristo é, se torna parte dele. Ah, meu irmão, talvez muitos não vão conhecer a grandeza de Deus, mas para conhecer ele, basta só estar perto de você, basta só conversar. Ah, cadê você aqui? Você é pedra, você é pedrinha, você é fragmento. Você faz parte do Senhor, e é isso que Deus está dizendo. Quem tem revelação de quem eu sou, se torna um pedaço de mim. E uma pergunta para nós é: e quem Deus é para você? Porque quem sabe se Jesus trouxesse essa pergunta, reunisse, ou sentasse, ou ficasse aqui no meu lugar e dissesse: e aí, quem eu sou para vocês? Qual seria a nossa resposta? Porque muitos de nós vamos dizer: ah, tu és o nosso tudo. Mas a gente não vive entregando o nosso tudo para Ele. Não, tu és a minha vida. Mas a gente tem dificuldade de entregar a vida para Ele. Então a pergunta é: quem Deus é para você? Sabe por quê, irmãos? Muitos têm usado Jesus de marquise. Que isso, pastor? Choveu, você entra debaixo. Passou a chuva, você sai. Choveu, você entra, saiu a chuva, você sai. E aí fica usando, mas entenda uma coisa: Jesus não é marquise. Não, Ele é proteção completa. Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A gente tem que parar de negociar quem Deus é. Não, meu irmão, ou você mergulha ou você não mergulha. Você está entendendo isso aqui? A Bíblia vai falar lá em Apocalipse que o mais ou menos, eu já preguei sobre isso aqui, o morno Deus vomita, irmãos. E a gente está num tempo hoje que você fala isso se ofende. Não, Deus não vomita ninguém. Deus é amor. Não, Deus é tudo isso, irmão. Mas se você tiver morno, Ele vomita sim. Você está entendendo isso aqui? Tem gente que a gente quer vir só no domingo, a gente quer só participar da igreja. Não, eu vou lá. Esquece isso, irmão. Deus está te chamando para algo mais profundo. Você é a igreja do Senhor e o poder está com a igreja. Aleluia por isso. Ah, eu declaro que hoje é uma noite de transformação na nossa alma, e nós teremos a revelação preciosa de quem Cristo é, e nada nos impedirá de romper como igreja para um novo tempo. Quem crê nessa palavra, se expressa aí, meu irmão. Aleluia. A igreja é poderosa porque está edificada sobre a rocha eterna, a pedra angular que é Cristo. Então por que a igreja tem poder? Por que a igreja é poderosa? Primeiro, ela está edificada sobre Cristo. Segundo, para essa igreja sobre Cristo, edificada sobre Cristo, que tem a revelação de quem Ele é, Jesus ele dá uma outra declaração. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Entenda, irmãos, o que é interessante é que Cesareia de Filipe era uma terra, uma região muito pagã, muito idólatra, muito. E o lugar onde Jesus parou ali, reunido com os discípulos, era um lugar perto de onde se prestava cultos pagãos a outros deuses, aonde tinha muitas rochas, e essas rochas tinham buracos, e dentro desses buracos tinha oferendas, tinha congás, tinha deuses falsos, entregas para demônios e uma série de coisas. O povo, pela idolatria, entenda o contexto que eu estou falando, o povo pela idolatria, eles tinham medo desses deuses falsos, eles tinham medo dos demônios, eles tinham medo, e por ter medo eles os alimentavam, eles faziam sacrifícios, eles prestavam culto por medo. Então Jesus ele para numa região, vem comigo aqui, Jesus ele para numa região com os seus discípulos, aonde aqui está cheio de altar, está cheio de culto pagão. Então uma série de coisas, as pessoas tinham medo. Minha mãe, quando foi em Israel, falou que ali perto, onde Jesus reuniu com os discípulos, nesse texto aqui, fala que tem uma caverna, e lá dentro tem um demônio, tem um espírito de medo, que as pessoas iam ali alimentar por causa do medo. Então preste atenção, quando Jesus reúne ali, no meio daquele tumulto todo ali, Jesus reúne e pergunta: quem eu sou?
e Pedro, impelido pelo Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino Jesus se levantando e apontando para todos aqueles altares, para todos aqueles demônios, para tudo aquilo que estava acontecendo ali, e dizendo: e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu declarar algo para você, meu irmão: não é a igreja que tem que temer o inferno, é o inferno que tem que temer a igreja, porque o poder não está no inferno, o poder está com a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Não, a igreja é poderosa em Deus, então não importa onde vai se levantar o inferno, não importa o lugar, o local, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Podem perseguir, podem vir atrás, podem falar que vai fechar, podem falar que vai acabar, a igreja continua de pé. Mas não tem mais templo, tem rua. Não tem mais rua, tem monte. A igreja do Senhor é imparável. Aleluia! Glória a Deus. Há poder na igreja. A gente precisa mergulhar, irmãos, para essa igreja edificada na rocha, que o inferno não prevalece. Jesus, ele fala mais um ponto. Ele entrega para essa igreja as chaves do reino dos céus. Irmãos, chaves tem a ver com autoridade, tem a ver com acesso. Quando Jesus, ele dá as chaves do reino dos céus para a igreja, ele está dizendo que tem coisas no reino que só a igreja tem a autoridade e o acesso para entrar. Mas entenda uma coisa: igreja não sou eu, igreja somos nós. Fala para quem está do seu lado aí, deixa eu ser chato, fala: igreja não é você não, igreja é a gente. Fala para o outro lado para beber água, fala aí. Que isso, pastor? Sempre achei isso. É não. Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo está nos mostrando que a igreja é o corpo de Cristo. Sim, mas nós individualmente somos os membros que compõem este corpo. Não, eu sou igreja lá em casa, eu sozinho, né? Não, irmão. Não, eu não preciso congregar, eu não preciso de pastor, não preciso. Eu sou igreja lá em casa, Cristo em casa. Não, entenda uma coisa: eu sozinho não sou igreja. Por quê? Porque eu sozinho, eu só sou um membro. Eu componho, a igreja é um todo, a igreja não é a gente, preste atenção. Porque um corpo perfeito, ele é composto por todos os seus membros. Porém, um corpo consegue viver sem um membro ou outro, mas é impossível um membro viver fora do corpo. Possível. Corta um dedinho aqui agora, não esse não, que vai ficar. Corta qualquer dedo agora, qualquer membro, qualquer mão. Qualquer dedo que você cortar, irmão, qualquer coisa, saiu do corpo, está morto, sim ou não? Fica roxo, apodrece, a terra come, acabou. Mas peraí, mas ele é membro, faz parte do corpo. Não, faz parte quando está inserido. Fora do corpo não é nada. Fora do corpo está morto. Quem está comigo aqui? Então o que significa isso, pastor? Não dá para eu ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja sem fazer parte do corpo. Não dá para ser igreja sem estar inserido no corpo. Sabe por quê? Individualmente eu sou membro, individualmente eu sou filho, mas junto nós somos igreja.
Sim, 4 pegaram. Individualmente você é membro, você é filho de Deus, você faz parte disso tudo. Mas junto a gente é igreja. E o cabeça é Cristo. E o poder da igreja está nisso aí. Aleluia! Esse é o poder da igreja. Qual, pastor? A unidade, a comunhão, o ajuntamento, o mesmo modo de pensar, um só propósito, um só espírito. Há poder na igreja reunida. Há poder, irmãos. Quando nós nos reunimos aqui, não é só para cultuar, é só uma programação, não. Há poder nesse movimento aqui. Há poder na igreja reunida. Salmo 133, verso 1 vai dizer: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. O verso 3 diz: como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor, ali aonde? Na comunhão, no ajuntamento, ali o Senhor ordenou a bênção. Quando nós estamos juntos, Deus já ordenou a bênção para esse lugar, Deus já ordenou a bênção para a tua vida. Mateus 18, 20 vai dizer que aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu, diz o Senhor, estou no meio deles. Há poder na igreja reunida, irmãos, porque a igreja unida, edificada sobre a rocha que é Cristo, com as chaves do reino nas mãos, as portas do inferno não vão prevalecer jamais contra ela. Entenda uma coisa, quando Salomão inaugura o templo, você vai entender o que é isso aqui. Quando Salomão inaugura o templo, ele faz uma oração e pede para Deus olhar para aquele lugar. E aquele lugar, e Deus responde Salomão. 2 Crônicas 7,14. Quem orou foi Salomão. Quem orou foi quem? Mas olha a resposta de Deus. Salomão, todas as vezes que você orar, eu vou, sim ou não? Ele disse para Salomão que orou, mas a resposta é: se o meu povo. Espera aí, quem orou foi Salomão. Tá, mas a resposta é: se o meu povo. Que povo é esse que se chama pelo meu nome? Sabe o que é isso? Conhecido como povo de Deus. Se esse povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus do céu, isso é poderoso. E esse povo que se chama pelo nome do Senhor, no contexto de Crônicas, está falando de Israel, mas através de Jesus Cristo, está se referindo a mim e a você. Quem está comigo aqui? Esse povo, através de Jesus, agora sou eu e você. Então o princípio é o mesmo se nós como igreja, porque não tem a ver com João, não tem a ver com Paulo, não tem a ver com Tiago. Quem está comigo aqui? A resposta de Deus é: se o meu povo, se a minha igreja. Quem está entendendo isso, meu irmão? A gente está tão preocupado individualmente com algumas coisas que está acontecendo, que não está acontecendo, mas Deus está falando: se junta, porque a igreja reunida tem poder. Entenda uma coisa: se a igreja se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor, Deus muda a nação, Deus muda a cidade, Deus muda bairro, Deus muda, ai meu Deus do céu. Deixa eu declarar algo na tua vida. Deus vai começar mudando a tua casa, Deus vai começar mudando a tua família, Deus vai com, meu Deus do céu. É preciso, irmãos, é o povo. E por que eu digo tudo isso? Eu caminho para terminar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque as chaves, isso é poderoso, as chaves que Jesus nos dá, elas são do reino para a igreja e não nossa individualmente. Como assim, pastor? Vamos lá. Se a gente lê esse versículo, irmão, isolado, a gente acha que a gente é Superman, sim ou não? E Mulher Maravilha. Por quê? Tudo que ligar na terra será ligado no céu, então tira a mão de mim.
Mexeu comigo, irmão, vai morrer. Porque se eu ligo na terra, ligo no céu, olha o poder que está na minha mão, sim ou não? Tem gente querendo isso, né? Que isso, gente? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí você pensa, acabou. Se o céu é sobrenatural, é poderoso, Aline Vaguinho. Só que entenda, as chaves são do reino para a igreja. O que é isso, pastor? Quando se fala de reino, não se fala da minha vontade, mas se fala da vontade do rei. Está comigo aqui? Ah, pastor, eu vim aqui tanto ouvir uma palavra para eu sair daqui animado. Então, se você for igreja, tu vai sair. Eu não sei porque esse dia eu estava pensando, Senhor, me dá umas palavras aí mais evangelísticas, levanta da cadeira. E Deus fica me dando palavra para a igreja, glória a Deus, ele me chamou para isso. Mas vamos lá, não sei porque eu falei isso aqui não, vamos lá. Vou continuar pregando. Tiago, capítulo 4, verso 3 vai dizer: quando vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Isso aqui que é isso, irmão? A gente está tudo ruim, sim ou não? A gente, na nossa individualidade, é tudo ruim. Mas quando se junta, se torna o povo de Deus. É aqui que é o poder da igreja. Porque as chaves do reino, irmãos, entenda, eu não estou falando que a gente não pode pedir nada, porque individualmente você é filho, e Deus é um bom pai, e Ele responde, Ele faz, mas entenda, as chaves do reino não é para eu pedir carro, para eu pedir casa, mas sim para nós liberarmos aqui na terra, aquilo que só tem no céu. Quem está comigo aqui, irmãos? É para nós ligarmos terra e céu em uma só vontade, que é a vontade de Deus. Quando se diz ligar terra e céu, tem a ver com alinhamento. Presta atenção, eu vou acabar. Tem a ver com alinhamento, tem a ver com trazer o reino vindouro para o nosso reino presente. Quando Jesus ele começa o seu ministério, a pregação dele é a mesma de João Batista. Olha para mim aqui, Jesusinho. A pregação dele é a mesma de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E onde Jesus chegava, ele manifestava o reino dos céus. Ninguém ficava doente perto dele. Por quê? Porque no céu não tem doença. Ninguém morria perto de Jesus, que se morresse ele ressuscitava. Por quê? Porque no céu não vai haver mais morte. Quem está comigo? Então entenda, Jesus o tempo todo estava manifestando o reino dos céus. É por isso que Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que isso tem a ver, pastor? Está falando que não tem a ver o reino, pega isso aqui, não tem a ver com o que eu vivo aqui, mas tem a ver com o que o reino dos céus me entrega. Então se o mundo hoje é um mundo de injustiça, eu quero declarar, aonde você chegar, a justiça do reino chegará com você. Ah, mas o mundo está em tristeza. Aonde você chegar, a alegria do reino chegará com você, a paz do reino chegará com você, porque você é membro e nós somos igreja. Glória a Jesus. Irmãos, a igreja tem essa autoridade de alinhar céu e terra. Por quê? Porque para ela foi dado chaves. Olha o texto: edificarei a minha igreja, darei a essa igreja as chaves do reino dos céus. Que ligar na terra será ligado no céu, que desligar na terra será desligado no céu. Tá, então beleza, pastor, mas como é que eu sei que chave é essa? Que chave é essa aí? Posso falar uma? Posso, sim ou não? Oração. Tu liga céu e terra com uma força na oração. Você não tem noção. Por quê, pastor? Porque a oração invade o impossível, irmão. Aonde a tua mão não vai, os teus joelhos certamente irão. A oração, entenda, ela traz relacionamento e ela aciona a sobrenaturalidade do céu para a naturalidade da terra. Você está comigo aqui? Eu vou trazer só um exemplo, que eu já preguei outro dia aqui, outro dia eu prego de novo. Já preguei só um exemplo, Atos 12, verso 5. Olha o poder de uma igreja que ora, presta atenção. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja, olha isso, orava com insistência a Deus por ele.
Olha o 6, para você entender. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas diante da porta que guardavam a prisão. Deixa eu explicar para você. Herodes estava querendo agradar o povo. Ele já tinha martirizado Tiago, cortado a cabeça de Tiago, foi o primeiro mártir. Aí o que ele falou? O povo está gostando disso, vou pegar o grandão. Pegou Pedro, prendeu, e a ideia de Herodes é: amanhã a gente pega ele, mata ele em praça pública para todo mundo ver como um espetáculo. Está comigo aqui? Pedro está preso, segurança máxima, irmão, mais de 16 guardas, acorrentado, cadeia fechada, já era. Só que a Bíblia diz que a igreja orava insistentemente a Deus por Pedro. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Pedro estava acorrentado, mas a igreja estava orando. Pedro estava com segurança máxima, mas a igreja estava orando. Puderam prender Pedro, mas jamais prenderão a minha e a sua oração. Oh, meu Deus do céu, a igreja orando, irmão. Sabe o que aconteceu? Na noite, Herodes estava dormindo, achando: vou acordar de manhã, vou preparar tudo, peguei Pedro, vou matar, acabou. Herodes estava com o plano e a sentença toda pronta. Mas na noite a igreja está orando, e a Bíblia fala que um anjo chegou lá, na cadeia. E quando esse anjo chega, mas por que ele chegou? Pedro chamou? Não, foi a igreja que acionou. Sim, 4 entenderam. Por que ele chegou? A igreja acionou o sobrenatural do céu para a naturalidade, meu Deus do céu, da terra. Irmão, segurança máxima que Pedro estava preso. Chegou o anjo, tocou nele, e a Bíblia fala que quando ele toca em Pedro, as cadeias já caem na hora. Ele foi passando com Pedro. Pedro achou um negócio tão esquisito que a Bíblia fala que ele achou que era visão. Irmãos, o anjo ia passando com Pedro, sem botar a mão na porta, elas iam abrindo. 1, 2, 3, 4, 5, meu Deus do céu! E os guardas nem viram, e os guardas nem souberam. Pastor, o que significa isso tudo? Não tem segurança máxima, não tem guarda, não tem cadeia que possa impedir a resposta de Deus para uma igreja que ora insistentemente. Oh, meu irmão, a chave está na nossa mão. Ah, você não tem noção do poder que é isso aqui reunido orando. Você não tem noção. Deixa eu falar algo para você, deixa eu declarar na tua vida. Da mesma forma que Deus entrou na cadeia, libertou Pedro e frustrou os planos de Herodes, eu quero declarar: oh, meu Deus, que a partir de hoje vai haver libertação na tua casa, e toda a sentença do inferno será frustrada na tua história. Se você crê nessa palavra, se expressa aí em nome de Jesus. Uou, aleluia! Só mais uma chavinha. Dá para fazer uma série de quinta-feira, só na chave. Acho que já fizemos. Minha vista está escura, acho que se eu cair aqui, irmão, não é o espírito não, então eu acho que eu estou com fome. Mais uma chave? Adoração. Ô, irmão, igreja reunida, orando e adorando. Aí que está o poder da igreja, irmão. Você não, a gente quando se a gente tratar superficial, para a gente a igreja é um estilo de vida, né? Eu sou lá da igreja, eu vou lá, pastor João é gente boa, né? Ah, eu vou lá, eu gosto do pastor Paulo, eu gosto dos meninos lá. Eu vou na outra igreja, eu gosto da Assembleia, do Fogo, do Coque. Não, eu gosto da Presbiteriana, mais tranquilo. Tem igreja de vários tipos. Se a gente for olhar na nossa naturalidade, pastor, a igreja obedece. A igreja é a representatividade legal de Deus na terra, meu irmão. Pastor, mas a igreja é cheia de defeito, eu sei. A igreja não, as pessoas, eu sei. Mas entenda, a arca também de Noé tinha um monte de bicho lá,
fedia aquele lugar, irmão. Fazia umas necessidades, tinha um monte de coisa lá. Mas era o único lugar que tinha vida. Você quer dizer, pastor? Mas defeito de um ou outro. Não muda quem Deus é. Deus, aqui é o lugar que Deus conserta o que precisa ser consertado, transforma o que precisa ser transformado. Mas tem gente errada aí, mas fora daqui não tem vida. Mas tem gente errada, mas vai chegar uma hora que o dilúvio vem, se a porta se fechar. Quem faz parte desse povo irá ouvir o seu nome sendo chamado, e Deus dizendo: vinde bendito de meu Pai, herdai por herança aquilo que lhe foi prometido. A oração, a adoração, irmão, eu falo muito isso aqui, eu poderia falar aqui vários textos, eu tenho aqui, mas não vou falar. Mas vou só trazer um que é poderoso, que eu estou falando de cadeia de Pedro. Então deixa eu falar de cadeia de Paulo. Está lá Paulo em Filipe, expulsou, você conhece essa história, Atos 16, expulsou o demônio da menina, bateram nele e Silas, botaram ele no cárcere inferior, 12 portas para dentro, não tinha iluminação, não tinha oxigênio direito, era um lugar pior, cheio de bicho, úmido. Para piorar, além de estar 12 portas para dentro, no cárcere inferior, que a Bíblia fala, ainda amarraram as pernas dele com correntes. Mas aí está Paulo e Silas. Está Paulo sozinho? Está Silas sozinho? Então está a igreja. Isso, você entendeu? Está Paulo sozinho? Silas sozinho? Tem dois? Então estava a igreja. Jesus disse o quê? Aonde tiver? Oh, meu Deus do céu. Apanharam, foram arrebentados. Mas falaram: Paulo, Silas, e aí, meu amigo, tá tranquilo? A igreja está aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. Talvez quem estava ouvindo do lado, irmão, os presos, a galera do lado, pode ter pensado: esses caras são doidos. Eles vieram por causa da igreja, apanharam por causa da igreja, estão aqui dentro e estão dizendo que eles são a igreja. Que loucura é essa? Estão falando que vai adorar. Irmãos, só o contexto. Eles iam para Macedônia, não, eles iam para Bitínia. O Espírito Santo falou: vocês não vão para lá não. Tá, então eu vou pregar em tal lugar. O Espírito Santo falou: não, para lá também vocês não vão não. Vamos para onde? Vamos para Macedônia. Chegou na Macedônia, apanhou e está preso. Olha só, se sou eu, João Paulo, eu estava: Senhor, está de brincadeira. Não, eu não quero mais chamado não. Sim ou não, gente? Ou só tem santão aqui? Não, eu ia adorar, não é nada. Eu ia ficar desesperado. Mas a igreja estava lá. E quando eles começaram a adorar, irmão, e por que as pessoas ficaram encabuladas? Da mesma forma que fica encabulada com a igreja. Sim ou não? Irmão, as pessoas olham para fora e falam: gente, está tudo difícil, está esse povo adorando, pulando, celebrando, mas a situação está complicada. Está o povo pulando, adorando, celebrando. Irmãos, só vão entender a sua entrega aqueles que conhecem a tua história. Saiba disso. Você pode estar no cárcere inferior, no pior momento da tua vida, você vai estar adorando, vai estar orando, vai estar buscando. Quem não conhece a sua história jamais vai entender a sua entrega, mas você sabe de onde Deus te tirou, o que Ele te transformou, o que Ele fez na tua vida. Cadê você aqui nessa noite? Meu Deus do céu! E a Bíblia fala que eles começaram a adorar. Começaram a adorar. E à meia-noite, que hora? Que horas? Veio um terremoto. Pastor, o que é lindo nesse terremoto? Algumas coisas. Primeiro, vou passar um pouquinho só. Primeiro, terremoto que Deus mandou, só tremeu a cadeia e para arrebentar as correntes. Irmãos, entenda uma coisa: eu já vi terremoto derrubar prédio, já vi terremoto acabar com casa, mas terremoto abrir algema. A Bíblia fala que veio o terremoto e as cadeias fizeram o quê? Fala, caíram. Fizeram o quê? Caíram. O que é interessante depois de novo? Caiu a de Paulo, de Silas e de todo mundo.
O que é mais interessante? Abriu as portas das cadeias. Deus gosta de abrir porta, irmão. Você não tem noção. Abriu a porta. E o que é mais interessante? Macedônia está sobre uma placa tectônica só, está igual o Brasil. Por isso que aqui não tem terremoto, porque o terremoto é o encontro de duas placas. Então os países que estão meio perto disso aqui, ó, abala. Está numa placa só. É o que? Não tinha como ter terremoto. Até chegar a igreja para adorar. Ah, meu Deus. O terremoto era impossível até a igreja chegar. Oh, meu Deus do céu. E quando eles começaram a adorar, o terremoto veio, quebrou a cadeia, libertou, salvou o carcereiro, salvou os presos, transformou tudo. E ali foi plantada a igreja de Filipe, que você lê ela aqui na palavra até hoje. Deixa eu te falar uma coisa: há poder na igreja. Se nós unidos orarmos, adorarmos, proclamarmos e crermos, ninguém nos para, ninguém para você, ninguém para a tua casa. Quem crê nessa palavra, meu Deus. Oh, a igreja é poderosa em Cristo. Se coloca de pé. Nós somos falhos, sim, mas somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Ele nos fez embaixadores do seu reino, agentes para trazer o reino dos céus para a terra com suas chaves. Há poder na igreja, irmãos. Por isso nós precisamos buscar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos mergulhar mais. Porque nós individualmente somos membros, somos filhos, mas nós juntos, nós somos igreja. Nós somos igreja. Você é uma pedrinha, você faz parte. Quem está comigo? Você faz parte disso, você faz parte do Senhor. Ele é a pedra e nós somos as pedrinhas. Se posicione dessa forma, porque o primeiro contato com Deus de muitas pessoas vai ser com você. Pesou aí, né? Ficou até ruim de dar um amém. Vai ser com você, irmão. Ou você não é a pedrinha, ou você não faz parte dele. Sim, sim. Eu quero orar pela tua vida hoje. Eu quero que a gente entenda. Eu poderia falar, nossa, pregar várias mensagens, poderia. Mas Deus nos trouxe aqui para nós entendermos o nosso posicionamento como igreja. Pastor, mas eu ainda não sou crente. Deus te trouxe aqui para te fazer crente hoje. Quer salvar você hoje, quer transformar você hoje, quer trazer você para perto e dizer: você também é meu povo, você também é minha igreja. E eu quero muito que essa palavra ative você, irmãos, que a gente saia de um nível mais raso e busque se aprofundar mais. Eu preciso, João, se aprofundar mais. Quem crê nisso? Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você, a gente vai cear. Espírito Santo, eis aqui, Senhor, os teus filhos. Pai, traga a compreensão, a revelação do céu sobre quem o Senhor é para nós. Espírito Santo, traga a noção para que a gente possa se posicionar diante disso como igreja, Senhor. Porque, Deus, nós não somos apenas um local, apenas um prédio, apenas pessoas que se reúnem nos fins de semana ou no meio de semana, mas nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos a tua igreja, nós somos a representatividade legal do teu reino, do reino dos céus na terra. Deus, nós somos os teus embaixadores, Pai. Nos levanta, Senhor. E eu te peço, aonde nós formos, aonde nossos pés pisarem, em nome de Jesus, que o teu reino chegue junto, que a paz do teu reino chegue, que a justiça do teu reino chegue, que a alegria do teu Espírito do teu reino chegue. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nós buscamos por isso. Pai, toca nos corações aqui. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito Santo. Então, Espírito Santo, toca nos teus filhos,
aqueles que ainda não te conheceram, aqueles que ainda não tomaram uma decisão, Deus toca no coração deles, que eles possam decidir hoje ser também teus filhos, ser também o teu povo, ser também parte da sua igreja, e carregar o teu reino de poder, o teu reino de graça, o teu reino de amor, o teu reino de justiça, o teu reino de paz, o teu reino de alegria, em o nome de Jesus. Eleva-nos a um nível mais profundo, eleva-nos a um nível maior. É o que nós clamamos, Senhor, nessa noite. É o que nós pedimos, Senhor, nessa noite. Nós queremos mais de Ti, e que essa ceia, Senhor, aonde nós vamos cear, sentar à sua mesa, possa ser, Senhor, um selo sobre nós como igreja, que nós possamos nos levantar em entendimento e graça da igreja que o Senhor plantou neste lugar. Nos levanta, Senhor, para fazer a diferença, porque se o Teu povo reunido orar, buscar a Tua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouve do céu, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor sara a nossa terra. Deus, como igreja, nós entregamos o Brasil em Tuas mãos, nós entregamos o nosso país em Tuas mãos, nós entregamos as nações em Tuas mãos, não só o Brasil, mas o mundo é Seu. Traga um avivamento sobre nós, traga avivamento para a igreja, Senhor. Nós precisamos ser avivados como igreja, entender o poder que está nas nossas mãos, e possamos fazer ainda mais diferença para onde quer que formos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Coloca sua mão lá em cima, meu irmão. Levanta sua mão mais alto que você puder, repete comigo: toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, toda riqueza e toda fama pertence a Ti, Jesus. Teu reino Aleluia. sempre